A Autoridade Portuária de Santos publicou na segunda-feira um processo licitatório para contratar o projeto básico das obras de readequação e duplicação da rodovia de acesso à Ilha Barnabé, em Santos, na margem esquerda do Porto Organizado. O projeto básico deve contemplar a implantação de 2 novas faixas de rolamento em uma extensão de 2,7 quilômetros, pontes sobre os rios Diana e Sandi, restauração do pavimento existente e integração com o viaduto de transposição das linhas férreas, entre outras características. Essa via de acesso à Ilha Barnabé é uma via que demanda manutenção, ampliação e um recondicionamento de sinalização e contingência já há muitas décadas, né? É uma via que ficou subdimensionada à medida que nós tivemos a instalação de novos terminais na Ilha Barnabé ao longo do tempo e também a instalação do terminal multipropósito da DP World, que fica alocado ali exatamente ao lado, de modo que nós aumentamos muito o fluxo e mantivemos a via, uma via de mão dupla, e que teve uma sobrecarga naquilo que diz respeito ao peso passado por ela diariamente, uma vez que os veículos começaram a tomar dimensões maiores ao longo dos tempos, carregar mais peso, e a via passou a sofrer e precarizou-se em algum momento, né? Então começou a ser um pleito aí dos dirigentes dos terminais, mais diretamente, mais fortemente aí nos últimos 5 anos, demandando a autoridade portuária de maneira direta, com o pedido de um recondicionamento dessa via, porque ela se torna, na condição atual, um gargalo, inclusive, às movimentações que esses terminais geram, né? E é de interesse da autoridade portuária, dos terminais, enfim, da economia do nosso país, que tenhamos ali um acesso condizente com a movimentação de cargas que nós temos, de modo que a gente possa continuar propiciando condições para o crescimento dos terminais, do porto como um todo. E isso se tornou um gargalo, porque nós temos ali o transporte dos veículos com granéis líquidos, inflamáveis, que com a condição precarizada da via podem inclusive gerar acidentes graves que poderiam isolar os terminais por um longo período. Ainda de acordo com o edital, o projeto básico deve considerar a necessidade de manutenção ininterrupta da operação do porto e dos acessos rodoviário e ferroviário. Não se trata nesse momento só de uma requalificação de piso, se trata de uma adequação ao momento econômico que a gente vive e o saneamento de um gap que se estabeleceu ao longo do tempo sem uma atenção com essa via, que é a principal via de acesso junto com a rua, chamada Rua do Adubo, à margem esquerda do maior porto do hemisfério sul. Então a gente precisa de uma atenção, sobretudo porque a movimentação do granel líquido, que é muito forte também dentro do Porto de Santos, depende basicamente dessa via, né, que é onde estão concentradas a maior parte dos terminais que movimentam esse tipo de carga, e também do TUP, né, do terminal de uso privado lá da DP World, que hoje é o maior terminal multipropósito também da América Latina. Então a gente tem mais que motivos para entender a necessidade dessa requalificação completa, pensando no atendimento da demanda presente, também projetando a demanda futura, que a DP World, por exemplo, vem preparando um novo projeto para ampliação de sua movimentação agora com grãos também, ela que já movimenta containers cheios, vazios, celulose, e agora vai movimentar grãos também. Então, a demanda local só vai crescer e a gente precisa de uma infraestrutura condizente para o porto continuar trilhando esse caminho de crescimento. O consultor portuário e especialista em mobilidade urbana lembra também que outras áreas importantes para o porto precisam passar por um processo semelhante. A Rua do Adubo é um outro desafio também logístico que nós temos, né? Os terminais com recursos próprios fizeram o provimento de um viaduto que gera o acesso sem cruzamento da Avenida Santos Dumont, no Guarujá. Todavia, a rua de acesso, quando eles deixam a Cônego Domênico Rangoni, enfim, a Piaçaguera, continua sendo uma via com alguns terminais, alguns dépots de vazios, mas com muitas moradias aos lados, né? É um outro local que demandaria uma intervenção, uma eventual desapropriação a fim do interesse público, para que pudesse se estruturar uma via que não fosse uma via de mão dupla simples, tal qual é hoje a via de acesso à Ilha Barnabé, né? Permitindo que, em caso de contingência, quebra de um veículo ou qualquer outro, o fluxo pudesse ser contínuo, ele pudesse ser preservado, porque esses investimentos bilionários feitos por terminais, muitas vezes, ficam prejudicados por conta do trânsito numa via de acesso simples, que atendeu lá na década de 60 muito bem, mas desde então muita coisa mudou e precisa ser redimensionada, requalificada, repensada
para que não se torne um entrave ao crescimento do porto, né? A gente tem do outro lado ali terminais de grande movimentação, como a Santos Brasil, por exemplo, que sofrem diretamente com esse gargalo.